Eu quero ler com os irmãos e apenas nas Bíblias, não precisa colocar no telão. E eu já peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, para que nós venhamos ter familiaridade com as Escrituras. Ler a Bíblia, folhear as Escrituras. Eu quero ler um livro histórico do Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, que é chamado livro histórico, livro que vai falar, narrar a história do povo de Israel, dos reis, dos profetas. Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, na sequência vamos ler também Salmos. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 2: aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Versículo 3: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Versículo 4: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, disse: não te faltará sucessor ao trono de Israel. Os irmãos podem sentar. Culto da família, onde nós nos alegramos de estarmos cultuando ao Senhor. Como nosso pastor presidente já falou, último domingo do mês de janeiro. Já estamos aí indo para o segundo mês do ano, e a vida passa tão rápido. Falar de família é algo maravilhoso, e algo que, pela misericórdia do Senhor, eu e a Carol, nos últimos anos, falamos sobre esse tema tão importante. Família bíblica, família conservadora, família no reino. Uma das coisas que eu e a Carol, e quem já trabalhou conosco nos departamentos sabe, é que nós sempre nos preocupamos em quem nós vamos deixar em nosso lugar. Quem vai ficar, Jardel, na coordenação quando eu sair. Uma das coisas que nós sempre nos preocupamos na igreja, e isso foi um legado, um ensino de pastores que já passaram pela nossa vida, de entender que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus e a obra é dele. E eu pensei aqui para falar sobre família, algo tão maravilhoso, Jerusa, algo que me arde o coração. Nós podemos falar sobre o casamento. Estamos num culto da família onde existe casais, famílias, filhos. Podemos falar de casamento, mas casamento antes da queda, né? O casamento lá formado, instituição divina, Deus fez o casamento. O casamento perfeito, mas que depois da queda ele foi corrompido, e agora todas as pessoas que vieram depois de Adão e Eva entram no casamento, mas são pecadores. E já deixo aqui uma sugestão de livro para quem gosta de ler, mas para quem não gosta também, que aprecia a leitura, de um grande pregador norte-americano chamado Dave Harvey, chamado Quando Pecadores Dizem Sim. Um livro fantástico que vai narrar uma cerimônia de casamento, quando as pessoas chegam até o altar para se casar, e naquela famosa pergunta que diz assim: se alguém tem algo contra, levante a mão. E alguém levanta a mão e diz assim: olha,
não tem como dar errado esse casamento, Flavinho. Esse casal aí é afortunado, são herdeiros de metade da cidade. Outro levanta e diz assim: não tem como dar errado esse casamento, ninguém vai ser contra aqui, porque além de eles serem muito ricos, eles são muito instruídos, os dois têm muitas faculdades. Mas o Senhor, no final daquela igreja, levanta a mão e diz: eles vão ter um casamento até a morte que os separe, porque existe Jesus no casamento deles. O que eu quero dizer com isso é que não importa o que eu e você tenhamos ou conquistamos, Luizinho, se nós não tivermos a presença dele, que nós cantamos aqui. Então nós precisamos ter a presença dele. Nós poderíamos falar sobre comunicação no lar, algo que muitos casamentos terminam pelo erro na comunicação, pela falha na comunicação. Nós sabemos que precisamos conversar, precisamos falar, mas é tão difícil chegar naquele momento, né, Carol, dizer assim: agora é o momento de sentar e de conversar sobre as coisas chatas que eu não estou gostando. Eu e a Carol, nós fizemos muito esse exercício. E quando a mulher chama, né, Maico, o homem para conversar, o homem já coça a cabeça e sabe que lá vem bronca. Mas é necessário ter esses momentos chatos para nós venhamos solucionar problemas e evitar problemas futuros. Alguém disse que quando nós falamos, quando já estamos ofendidos, nós verbalizamos as piores palavras e as piores ofensas e não resolvemos o conflito. Nós podemos falar sobre papéis, algo tão importante que muitas vezes negligenciamos. A mulher faz tudo, a mulher trabalha, mas chega em casa, tem que cozinhar para o marido, tem que arrumar o filho para ir para a escola, mas também tem que preparar o jantar, e o homem está lá no sofá assistindo televisão. Podemos falar também sobre o perdão, algo que, se nós como cristão não perdoarmos, não seremos perdoados. Cristo nos perdoou e nos deu o maior exemplo de perdão. Nós poderíamos falar sobre intimidade. Intimidade é algo feito por Deus. O momento de maior intimidade é quando Deus prepara o homem e a mulher. Nós poderíamos falar sobre identidade, Maico, algo que nós precisamos pregar dentro das nossas casas para os nossos filhos. Identidade que o inimigo tem tentado destruir, distorcer a identidade do homem e da mulher. Quem sou eu na minha casa? Quem é a Carol na nossa casa? Deus fez homem, Deus fez mulher. É isso que as Escrituras ensinam. Nós podemos falar sobre isso. É maravilhoso entendermos acerca disso. Mas o que arde meu coração para falar para os irmãos é sobre o legado que estamos deixando aqui. Estamos vivendo só para nós? Ou nós estamos pensando nas pessoas que estão vindo após nós? Estou pensando só no Leandro, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo? Ou estou preocupado em deixar algo para o Jean-Pierre e para a Laura? Mas não somente para o Jean-Pierre e para a Laura, para a igreja que eu congrego, na empresa que eu trabalho, na escola que eu estudo. Ah, Leandro, então essa mensagem não serve para mim porque eu não tenho filho ainda. Todos os dias nós estamos deixando um legado. Seja positivo, seja negativo. É como aquela história da semente, sabe? Não existe semente neutra. Nós estamos sempre plantando alguma coisa, quer bom ou quer ruim. Me alegro em ver aqui um homem que deixou legado na minha vida e que hoje me deixa um pouco de pernas trêmulas em pregar, meu professor de teologia, presbítero Antônio Bolfante, que deixou um legado de estudo bíblico lá na ETAD, que deixou um legado de homem com Deus, de oração. Me alegro de estar aqui com pessoas igual as nossas pastoras, que têm deixado um legado de servir ao lado dos seus esposos. Estar aqui com homens como Luizinho, que tem deixado um legado do seu filho de servir a Deus e de louvar a Deus na igreja.
Quem não se alegra de ver o Luizinho aqui louvando com o filho dele, o filho já quase maior que ele, mas tem deixado um legado, Luiz, de adoração ao Senhor verdadeira. Jardel, o legado que você tem deixado para a geração que te segue. Eu, Flávio, a geração de jovens da Joade, jovens que se reúnem todas as sextas-feiras aqui. Mas muitas vezes a gente passa desapercebido aqui e parece que a vida é só nós. Mas nós estamos deixando legado, pessoas têm olhado para nós. Olho aqui para a irmã Cici, que esteve ao lado de um homem que deixou um legado maravilhoso nesta igreja. Um legado de homem forte, de palavra. Um homem que eu lembro que para chegar para conversar com ele, nós tremia a perna. Um homem que era cheio de convicções missionárias, mas que deixou um legado profundo. E agora quando nós encontramos com homens que se conheceram o pastor Pedro Valentim Monteiro, saudosa memória, nós olhamos e dizemos, esse aí, alguém deixou um legado, não pode? Nós precisamos pensar que a nossa passagem por aqui é uma passagem de deixar legado para alguém. Mas lembrando, eu sou tão novo ainda, tu está falando nisso, não importa. Legado é se deixa em vida, não se deixa em morte, diferente de herança. Legado se deixa quando nós estamos vivendo. Legado se deixa a partir de agora que você está sentado aí, quem sabe mexendo no seu lugar, você está deixando o legado de mexer no celular. Quando você não chega mais cedo para orar na igreja ou na tua casa, você deixa um legado para os teus filhos de não orar. Quando você não lê as escrituras, você deixa um legado que as escrituras não têm importância. Quando você deixa um legado de oração, as pessoas olham para você, o teu filho, e dizem, existe um homem de Deus. Um legado de amor para a tua esposa, para o teu esposo, e quem sabe quando ele morrer antes, depois de você, aqui na frente, Luizinho, eles vão dizer assim, essa pessoa me amou verdadeiramente, nunca mais alguém vai me amar tanto, porque nós vivemos deixando legado. Conta-se a história de um homem que andava errante no deserto, muita sede. Esse homem, ele avista ao longo uma cabana, e ele chega correndo nessa cabana, pensando ali encontrar algo para aliviar seu cansaço, a sua sede, o seu vigor. E ele encontra uma garrafa d'água, ele encontra um bilhete, uma bomba, daquela de extrair água da terra. Esse bilhete está escrito assim: sacia a sua sede, mas não esqueça que após você virá outros. Ele tinha duas escolhas, ou tomar aquela água que estava naquela garrafa, saciar sua sede, seguir o seu caminho e resolver o seu problema. Ou ele tinha a escolha de usar aquela garrafa para extrair mais água, saciar sua sede e deixar a garrafa cheia, porque depois mais pessoas viriam após ele. Esse homem é eu e você aqui nesta noite. Nós temos essas duas escolhas: saciar nossa sede ou nos preocupar com as pessoas que vão vir após nós. Seja os meus filhos, seja as pessoas que me olham. Falar de legado, de lembrança, eu não posso deixar de citar minha sogra. Ela está aqui, Alexandra? Não está? Alexandra, ela ri quando eu cito esse testemunho. Alexandra, Pierre, ela sentava todos os dias, ou quase todos os dias, Luiz, para ler a Bíblia na frente da Carol e da Karine. Muitas vezes ela nem estava lendo a Bíblia, Jerusalém, mas ela entendia que ela precisava deixar um legado de alguém que medita na palavra do Senhor. Mas ela lia, a Carol falou aqui. O curioso disso tudo é que a Karine, os irmãos que conhecem, é uma estudante da Bíblia, mais do que muitos pastores que a gente conhece. Vai conversar com a Karine sobre Bíblia para você conhecer ela. A Carol é uma pregadora da palavra do Senhor, pela misericórdia de Deus na vida dela, na nossa vida. Mas Leandro, e se a Alexandra não tivesse deixado esse legado para ela? Então
não existiria ministério, não, das duas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem sabe você sentou aqui nessa noite, mas as pessoas que deixaram o legado para você não foi um legado tão positivo assim. Quem sabe você sentou aqui e você está ouvindo essas palavras, está pensando assim: Leandro, mas o legado que eu recebi foi um legado injusto, foi um legado de pecado, foi um legado de traição, foi um legado de roubo, foi um legado de violência, foi um legado de adultério, foi um legado de mentira. Como agora, Leandro, que eu posso deixar um legado positivo? E nós vamos falar acerca disso. O legado positivo, ele geralmente envolve deixar uma marca positiva no mundo. Ideias, valores, morais, princípios éticos, contribuições que beneficiam as outras gerações. Legado é sobre algo eterno, não é sobre algo que acaba quando eu morro, é algo que ecoa sobre gerações. O legado negativo, Cris, é aquele que prejudica, causa danos, ou que é um fardo para aqueles que recebem. O legado de um homem não é o que ele acumula, mas é o que ele transmite. Nós lemos aqui a história de um homem que deixou um legado extraordinário, vivendo em cenários um tanto quanto diferentes. Lemos sobre Davi, deixando o legado para o seu filho Salomão. Esse texto e esse contexto que nós vamos usar de base, e depois nós vamos aplicar, ele está trazendo instruções de Davi a Salomão, seu filho. Davi se preocupava com o legado que ele deixaria para o seu filho Salomão. Davi entendia que ele era um homem segundo o coração de Deus, entretanto foi um homem que pecou com Betseba. Davi entendia que a casa de Davi foi uma casa onde nos primeiros anos de Salomão, na sua primeira infância, e daí estudiosos e homens que buscam, que estudam a cronologia bíblica, vão dizer que Salomão tinha em torno de 1 a 5 anos, sua primeira infância, quando começa a ver a realidade, o contexto histórico, familiar da casa de Davi. Davi peca com Betseba, Davi é confrontado pelo profeta Natã, Aminon se aproveita da sua irmã, Absalão procura vingança, matar o seu irmão. E nesse contexto um tanto turbulento, é o contexto onde Salomão, o homem mais sábio das Escrituras, cresce. Um contexto controverso, um contexto, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem cheio de falhas e cheio de legado negativo que deixa para sua família. Mas Davi se preocupa em partir, mas antes da sua partida deixar instruções para o seu filho. O contexto histórico que lemos, 1 Reis capítulo 2, é um momento onde o filho mais velho, Adonias, vivo, tenta usurpar o trono do seu pai, pois o seu pai já está velho. Seu pai, na sua velhice, não consegue se esquentar, está na sua velhice. Agora seu filho mais velho vai lá e faz um motim com alguns daqueles ainda da casa de Saul, que viviam no reinado de Davi. Nesse motim, o general Joabe apoia ele. Nesse motim, um sumo sacerdote apoia ele.
Mas agora o profeta Natã e a sua mãe Betseba vai até Davi e lembra ele que a descendência daquele trono era para Salomão. Preste atenção, irmãos. Preste atenção nesse contexto, nessa base que nós estamos usando. Davi entendia e chama Salomão para dar essas instruções, porque o momento político da morte de Davi é um contexto muito conturbado. Salomão era jovem e não era um guerreiro como seu pai Davi, por isso ele disse que você tem que se apegar nas leis de Moisés. Era um rei mais administrativo. Então ele percebe que Salomão iria entrar para reinar no momento de caos do império. O povo de Israel, a nação israelita estava crescendo naquele momento. Existiam muitos inimigos à sua volta. Salomão vai herdar um trono onde existia guerreiros hábeis. Mas Davi entende que ele precisava ser homem, porque o mundo que ele iria enfrentar no seu reinado não seria nada fácil. Por isso ele disse: esforça-te, eu ser homem, eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer, mas você esforça-te e ser homem. Mas Leandro, e o legado de adoração? Davi ele se preocupa tanto com o legado que ele estava deixando para Salomão, que ele providencia todos os materiais, todos os planos para a construção do templo, garantindo que a adoração a Deus fosse o centro do seu reinado no seu filho. Olha só, ele não só se preocupava com o reinado político, mas com a adoração verdadeira ao rei de Israel. Ele não só se preocupava em deixar o filho pronto para aqueles homens preparados. Salomão tinha em torno de, os historiadores vão dizer, um pouco mais de 20 anos neste momento, onde vai assumir um reinado desse tamanho, dessa proporção, onde o seu irmão quer tomar o seu reinado, onde homens experientes estão à sua volta, onde existe um motim, um golpe de estado sendo armado. Mas Davi se preocupava em deixar um legado para o seu filho. Mas Leandro, você mencionou que Davi foi um adúltero. Sim. Sabia que os grandes homens e mulheres de Deus, eles entendem que não é os problemas enfrentados, as fraquezas, não é aquilo que eles enfrentaram, aquilo que eles fizeram de errado, que vai marcar a geração, que vai dizer quem ele é, mas a forma como ele se trata, a forma como ele resolve, a forma como ele busca resolver os seus problemas. Davi não se escondeu atrás do seu pecado. Quando o profeta chama ele e diz assim: foi você, ele prontamente atende e diz: fui eu, pequei contra ti. Então não é o que você fez, mas é a resposta que você dá sobre aquilo que você fez, que vai determinar se você vai ser um homem ou uma mulher que vai deixar um legado positivo ou negativo. Não é os teus erros que vão definir o futuro para os teus filhos, o legado que você vai deixar para essa geração que está vindo após você, mas a resposta que você dá aos seus erros. Aprenda isso nessa noite. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Nós vamos ler o Salmo 112. O Salmo 112, ele é algo maravilhoso, que se Salomão seguisse as instruções de 1 Reis capítulo 2 que lemos, ele se tornaria a personificação viva do homem descrito nesse salmo. Como assim, Leandro? Sim, se Davi segue as instruções do seu pai, ele se torna um homem do Salmo 112, que diz assim, Salmo 112, 1: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor,
que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade será poderosa, a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Olha o versículo 3: prosperidade e riqueza haverá na sua casa. E a parte B vai dizer assim, e a sua justiça permanece para sempre. Não é só para agora, é para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Olha o versículo 6, olha o número 6, porque nunca será abalado. Nunca será abalado, sim, mas a parte B diz assim: o justo estará em memória eterna. O justo estará em memória eterna. Então quer dizer que também não é só sobre agora, é sobre toda a eternidade. O 7 vai dizer assim: não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu coração sobre os seus inimigos, seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. E agora a parte B vai dizer assim, a sua justiça permanece para sempre. Também não é só agora, é para sempre. E a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Então agora, quando Salomão se preocupa em seguir as instruções do seu pai que está partindo, ele pode ser esse homem, a personificação desse homem do Salmo 112. Davi se preocupava em que Salomão fosse um homem que guiasse o reinado com sabedoria. Entendia que ele não era igual a ele. Entendia que Salomão era diferente de Davi. Entendia que Salomão não seria aquele que governaria com mãos de sangue. Não seria um guerreiro hábil como foi Davi. Mas entendia que poderia ser um homem muito mais sábio e muito mais administrador naquele reinado. E agora nós olhamos para o legado que Salomão também deixou. Entendemos que foi um legado de sabedoria. Fez coisas que seu pai não fez, mesmo sendo diferente do seu pai. E eu aplico para você aqui nesta noite. Não importa quem foi o teu pai, quem foi a tua mãe, quem te criou. O importante agora é quem você é. O importante agora é a resposta que você vai dar aos problemas que no passado surgiram e foram. E eu trago a memória dos irmãos, a história de um homem que marcou a história, eclesiástica de Santa Catarina. Pastor Newton dos Santos. Eu não conhecia a história dele. Eu só ouvia Luizinho, ele nos púlpitos, as viagens que ele fez, a quantidade de igrejas que ele abriu no estado. Mas sabia que quando seu pai morre, ele é criado por um padrasto que batia na sua mãe, padrasto que traía sua mãe, chegava bêbado em casa todos os dias. Aos 9 anos de idade, aquele jovem Newton encontra a sua mãe morta dentro de casa, ensanguentada. Agora Newton, aos 9 anos, para a sua adolescência, vai viver num lar de orfanato, vai viver nas ruas,
vai passar fome. Mas um homem que conhece o Evangelho um dia, o Evangelho verdadeiro, um homem que poderia usar como justificativa e muleta um passado destruído da sua família, mas um homem que entende o poder da graça, um homem que entende o poder do Evangelho, e um homem que agora aceita Jesus, constrói uma família, é apresentado como pastor, como obreiro, e deixou um legado que marcou gerações. E por que não dizer, pastores e obreiros, que estamos aqui por causa de homens como ele, que deixaram um legado que é eterno. Então a minha palavra para você nessa noite é: não importa o passado, não importa o legado que te deixaram, mas o legado que você vai deixar a partir de agora. Vamos falar sobre aplicação prática agora. Vamos falar sobre o legado que nós deixamos para os nossos filhos, lá na nossa casa. Todos os dias nós estamos deixando o legado. Vamos falar do legado que nós deixamos na igreja. Todos os dias nós deixamos um legado. Eu lembro do dia que eu faltei a alguns cultos, e o pastor Fabrício falou para mim, antes ainda de nós ajudarmos como dirigentes, eu e a Carol faltamos alguns cultos, eu não sei o motivo, e o pastor Fabrício falou assim para mim: Leandro, vocês não sabem, mas vocês deixam uma falta quando vocês não estão aqui. Eu não sabia, mas para o pastor Fabrício, que talvez está me ouvindo, meu amigo pastor Fabrício, se recuperando, nós deixávamos algum legado de presença ali, de apoio como um obreiro. Você, músico, quando senta para tocar, talvez você ache que está tocando apenas mais uma canção e apenas mais um culto porque foi escalado, mas você tem deixado legado, Maico, para as pessoas que têm sentado e ouvido você tocar. Lembro eu do Maico, lá no Presidente Vargas, quando adolescente ainda, criança, ver ele tocar aquela guitarra com muito amor, deixou um legado de alguém que se dedica em algo. Todas as vezes você, porteiro, que cumprimenta alguém aí, dá um abraço, você talvez não saiba, mas você tem deixado um legado de amor para pessoas que talvez entram destruídas na igreja. Quantos de nós estamos vivendo os dias e parece que não faz sentido viver, mas é porque às vezes não paramos para pensar que a nossa vida aqui, a nossa trajetória aqui é tão grande. Todos os dias pessoas têm nos olhado, pessoas têm olhado para nós, obreiros, e têm se espelhado em nós, e muitas vezes tenho certeza que dizem: eu quero ser como o Flavinho, eu quero ser como o Jailton, que tem aquele bigode bonito, eu quero ser como o irmão Adão, que todas as sextas-feiras está aqui com os velhinhos, eu quero ser como o pai de Josias que toca gaita, né? Que toca aquela gaita com muito amor, e quem não ouviu ele tocar, vem aqui numa sexta-feira e vê o amor que ele toca aquela gaita. Davi deixou um legado de adoração quando tocava a sua harpa, e os espíritos para longe fugiam de Saul. Tudo que nós fizemos, nós deixamos legado, mas nós temos que nos preocupar em ser intencionais em deixar legado. Uma vida automática não vai deixar legados positivos. Anote isso. Uma vida automática não vai deixar legados positivos, porque nós vivemos no modo automático, Luizinho. Nós vamos trabalhar, nós voltamos, nós tomamos café, nós vamos na igreja ou vamos no shopping, nós vamos trabalhar, nós nos encontramos com os nossos amigos, e muitas vezes a vida passa tão rápido, a gente olha 1, 2 semanas atrás, o que eu fiz? Hoje, quando eu estava sentado, quando o pastor me falou que eu iria falar, Pierre, eu estava sentado lendo alguma coisa, o Pierrinho chegou para mim e disse: pai, vamos jogar videogame? E daí eu pensei assim: eu vou falar sobre legado à noite, Maico.
mas o meu filho quer um tempo comigo, meu filho quer atenção minha, que legado que eu vou deixar para o meu filho, se eu disser, sai daqui. Às vezes estamos tão ocupados com as coisas daqui, que nós negligenciamos as pessoas que estão à nossa volta, a nossa esposa que nos pede atenção, os nossos filhos. Muitas vezes temos pessoas, amigos sentados ao nosso lado, e nós estamos vivendo tão automático que esquecemos que nós precisamos deixar um legado para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. O legado que nós podemos deixar na nossa casa é um legado onde nossos filhos não são um empecilho para conquistar os nossos sonhos. Mas é isso que a mídia tem pregado, é isso que as músicas e as séries e filmes têm pregado. Os filhos são empecilhos para conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E quantas pessoas da geração mais jovem, e aqui eu já chamo a atenção de você que está aqui, eu sou dessa geração que está passando bastão, na verdade estou recebendo bastão e passando bastão, né? Mas essa geração, Luizinho, Michael, os nossos filhos, da Laurinha, os nossos filhos que estão, nós temos uma responsabilidade muito maior do que a geração dos nossos pais. Eu cresci vendo o meu pai e minha mãe cantar, dormindo no banco da igreja, né? Aquelas velhas histórias de dormir embaixo do banco da igreja, de participar de vigílias. Mas nós temos negligenciado essas coisas, e nós temos que nos preocupar com o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos. É uma geração onde nós temos que nos preocupar mais ainda, porque é uma geração decisiva. Estamos num ano tão decisivo de 2026, onde nós vamos entender que o tradicionalismo, o conservadorismo, o conceito de patriarcado está querendo ser destruído, a nossa cara, o nosso próprio rosto, e nós muitas vezes nos acovardamos dentro da nossa casa, olhamos só para o nosso próprio umbigo, nos preocupamos, mas eu não vou ter filho porque essa geração está corrompida. Não se preocupe com o mundo, mas se preocupe com o filho que você vai deixar no mundo. Eu repito, Gabriel e Carol, eu sempre brinco com quem não tem filho, tenham filhos. Não precisa ser igual a Karine e o Eliel, né? Tem 3, querem chegar nos 5, nos 6 talvez, né, Carol? Mas tenham filhos. Mas se você for conversar, a geração nova, ela vai dizer assim, não, mas nesse mundo fazer filhos, não. Eu prefiro ter o quê? Prefiro ter o quê? Pet. E daí, meu amigo, esqueci o nome do irmão, nosso militar aposentado, irmão Raimundo. Vou falar agora que o irmão Raimundo vai chegar a tremer ali. Irmão Raimundo, nós temos os pais de pet. Mas isso que eu estou falando parece que é algo, nossa, meu Deus, mas é algo comum, gente. Acontece todos os dias. Tenho certeza que o teu colega do trabalho se denomina pai de pet, mãe de pet. Por quê? É mais fácil ter um cachorrinho que eu deixo em casa, um gato, e no final do dia eu brinco um pouquinho com ele, eu deixo lá ele brincar um pouquinho com algum brinquedo e resolvo o meu problema. Esquecemos que não tenho que me preocupar com o mundo, Michael, mas com os meus filhos que eu estou deixando no mundo. Eu fico tão tranquilo com meus filhos no colégio, que a Laura, por diversas vezes, obreiros, ela chega e fala, amor, pai, meu amor, né, pai, hoje lá no colégio, pai, eles falaram isso. A Laura, ela já, rapidamente, ela consegue detectar um conceito ideológico, com facilidade. Por quê? Eu não estou preocupado com o mundo, com a escola que ela está estudando, mas para minha filha que eu estou mandando para a escola. Por diversas vezes eu falo para o Pierrinho, não filho, isso é coisa de menina. Filho, isso sim é coisa de menino. Mas criar filhos hoje parece que é só criar e não se preocupar mais em deixar um legado.
Os irmãos estão entendendo que deixar legado é algo que tem que ser intencional. Eu tenho que me preocupar todos os dias. Não percebe que não é apenas me alimentar, Luizinho, mas é antes de me alimentar com minha família, fazer uma oração, dizer: Deus, eu te agradeço pela família que tu me deu, eu te agradeço por esse alimento, eu te agradeço porque a minha casa te serve. Eu tenho que me preocupar e os meus filhos me ver orando nas madrugadas, as irmãs do cabelo branco. Quantas vezes, eu não sei se a minha mãe me ouve, mas quantas vezes eu me lembro, Jerusa, a tia Graça estar orando na madrugada, chorando pelos filhos dela, dizendo: salva, salva, Senhor. Deixou um legado de oração. Luizinho, quantas vezes teu pai e tua mãe, tenho certeza que você ouviu orando, lendo a Bíblia, deixaram um legado de santidade. Mas nós que estamos herdando o legado, precisamos tomar escolhas. Então quer dizer que toda a tua família é salva e são obreiros? Não, apenas eu. Salomão tinha a escolha de seguir as instruções do seu pai Davi, já no leito de morte, ou não seguir as instruções do seu pai. Cabe a nós tomarmos a decisão, e nessa noite eu quero que você saia daqui esclarecido acerca de que não importa o passado, não importa quem te criou ou o que te fizeram, importa a resposta que nesta noite você vai dar sobre isso. Não adianta se preparar para tudo, trabalho, finança, e negligenciar o aperfeiçoamento da paternidade. Onde é que estão os homens aí, os ele? Tem os ele aí? Tem, né? Olha aí, ó. Tem os ele aí. Não vou dar o brado do ele aqui, porque nós estamos pouco número, vai ficar feio. Mas homens, vocês sabiam que a masculinidade, ela é outorgada aos filhos apenas pelo pai? O que significa isso, Leandro? O meu filho vai ser o homem que eu estou ensinando. O conceito de masculinidade, Luizinho, que o Mateus vai ter, é o conceito que você está ensinando. O pentecostal se arrepia, né? Eu me arrepiei aqui. Sabe o que, hein, Jardel? Em pensar que o meu filho vai ser aquilo que eu estou ensinando todos os dias. A responsabilidade, homens, é muito grande. Entender que essa pessoinha que está ao teu lado, na tua casa, vai ser um homem de sucesso aos olhos de Deus, de presença de Deus ou não, de fracasso ou não, porque vai ser responsabilidade tua. E quando eu olho para isso, eu fico muito preocupado, porque é um privilégio ser pai, é um privilégio ser mãe, mas é uma grande responsabilidade. Curioso disso tudo é que muitas vezes nós temos pessoas sem propósito, que querem deixar legado. A Bíblia traz o conceito que os filhos são o quê? Herança, mas são o quê? Flechas. Os filhos são flechas. Só porque o guerreiro que não tem propósito, o guerreiro que não tem alvo, ele não sabe para onde lançar a flecha dele. Muito mais ainda o guerreiro que não prepara a flecha dele, que não afia, ele não vai ter êxito em alcançar o seu alvo. Agora, se você não preparar-se para criar o teu filho, se você não pensar que o teu filho é uma flecha que precisa ser lançada, você não vai conseguir lançar com êxito. Mulheres sem propósito não saberão instruir suas filhas. Quando eu olho para as irmãs, mães, eu
gosto de aplaudi-las, aquelas que escolheram ser mulheres do lar. Um conceito hoje que parece tão antigo, né? Do lar. Vivemos numa geração onde, se eu numa entrevista, ou melhor, vou comprar alguma coisa e alguém perguntar: o que você faz, mulher? Do lar. Parece que é algo, um demérito dizer que a mulher é do lar. Estamos colocando num pedestal aquelas que se formaram, mas sim, é bom também que se forme, ter as nossas dentistas, né, Carol? Mas temos que entender que antes de sermos mulheres e homens com um ofício que merece ser aplaudido, nós somos pais e mães dentro da nossa casa. Se não fosse o teu pai e a tua mãe, você talvez não estaria num culto nesta noite ouvindo essa palavra. Então, o mais importante é o ofício que estamos deixando. Eu gosto muito do diálogo entre o grande pregador norte-americano, Paul Washer, num avião, indo em uma das suas agendas. Alguém pergunta para ele assim: Paul Washer, o que você faz? Ele diz: eu sou pai. E aquela pessoa diz: você não entendeu o que eu quis dizer. O que você faz? Qual é o seu ofício? Não, eu sou um marido. E aquela pessoa já um pouco desconcertada diz: não, você não entendeu. O que você faz? Qual é a tua maior missão? Aí ele diz assim: eu sou pai, marido, e quando me sobra um tempo, eu prego a palavra do Senhor. Estou falando dos maiores pregadores do mundo da atualidade. Não adianta você ser um sucesso lá no teu trabalho, ter o maior cargo ou o maior salário. Não adianta a tua empresa estar crescendo tantos dígitos de um ano para o outro, se dentro da tua casa você tem negligenciado o legado de ser um pai e uma mãe. Um homem em Chicago que se preocupava com a presença do Senhor na sua vida, estava incomodado, um empresário. Ele chega até a sua igreja em Chicago e ele diz assim: pastor, eu vou vender a minha empresa, vou vender tudo que eu tenho, eu quero viver apenas da obra, servindo aqui. E o pastor diz: não precisa fazer isso. Não precisa. Ele diz: não, eu sinto no coração, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou servir nessa igreja. E o pastor dele concorda, ele diz: não, tudo bem, então faça isso. Ele começa a servir naquela igreja, é a pessoa que mais trabalha, é a pessoa que mais se dedica, é a pessoa mais empenhada na igreja. Passa algum tempo, ele fala que ele vai ajudar num outro campo. E o pastor diz: vai. Ele chega nesse outro lugar, ele monta a empresa novamente, ele serve naquele lugar, abençoa aquela igreja, e chega um tempo que ele morre. No seu velório, a sua esposa, antes do pastor falar, disse que aquele homem era um homem ruim de lidar dentro de casa. Era um homem chato, homem grosso, era um homem que não tinha tempo para ninguém. Mas um determinado dia, ele conversou com o pastor dele, dizendo que queria mais da presença que nós cantamos aqui. Ele queria deixar um legado de presença para os filhos, e não apenas um empresário bem sucedido. E o pastor disse para ele uma coisa: aquilo que nós demos mais importância é aquilo que vai tomar mais o nosso tempo. A partir daquele dia, esse homem compra uma cadeira e coloca na varanda da sua casa.
E todos os dias, antes de trabalhar, ele acordava 30 minutos antes. Ele orava a Deus durante 30 minutos, conversava com o Senhor naquela cadeira. E a sua esposa agora relata que as melhores e maiores decisões daquele homem foram tomadas naquela cadeira. Homens e mulheres que têm uma cadeira com Deus, terão a presença dEle na sua casa. E agora, pastor, essa cadeira, eu não vou vendê-la nem doá-la. Elas ficarão para os meus filhos. Elas ficarão para os meus netos. O legado que nós deixamos não para em nós, ele ecoa por toda a eternidade. Se você se preocupar em deixar um legado de vida com Deus, tenha certeza que os teus filhos e os teus netos terão uma vida próspera, como falei na terça-feira, não apenas uma prosperidade financeira, mas espiritual e familiar. Nós precisamos curar nossas feridas, para não reproduzi-las nos nossos filhos. Seja o elo que rompe com a maldição. Como assim, Leandro? O que você está querendo dizer? Bata no peito hoje e diz assim, ó, chega. Tudo o que aconteceu no passado, tudo o que fizeram para mim, para minha família, seja os meus pais, seja os teus tios, os teus avós, ou quem te criou. Leandro, você não sabe, a minha avó, ela era macumbeira. Bata no peito e seja o elo que quebra nesta noite o elo. Leandro, você não sabe o que eu vivia nesta noite, seja o elo que quebra com isso, quebra com essa maldição. Deixa um legado. Deixa o legado para os teus filhos, cuidando da tua esposa. Como assim? Se eu cuido bem da minha esposa, eu deixo um legado para os meus filhos. Se eu cuido bem do meu esposo, eu deixo um legado para os meus filhos e vice-versa. Casamentos instáveis tendem a gerar filhos instáveis. Por isso, a melhor coisa a fazer é amar a mãe deles, é amar o pai deles verdadeiramente. Assim nós vamos deixar um legado de amor na vida deles. Quando uma esposa ela se sente suprida emocionalmente, ela se torna uma mãe melhor, uma mãe segura, uma mãe que ama os seus filhos. Nossos filhos se sentirão protegidos quando a mãe deles se sentir protegida, homens. Proteja a sua esposa, proteja a sua casa e os seus filhos também serão protegidos. Deixa um legado de amor. Mais uma indicação aí, leia um livro do Gary Chapman sobre as 5 linguagens do amor. Eu não sabia falar eu te amo, Luizinho. A Carol e o Pierre, eles não passam mais de 1 minuto, 2 minutos sem dizer eu te amo. E quando eu cheguei no contexto familiar deles e eu via isso, eu não entendia o porquê do tanto amo. E agora quando eu chego na casa dos meus pais, Luizinho, do meu pai lá, Turrão, eu abraço ele e diz, pai, eu te amo, e dou um beijo nele. E sabe aquele pai que às vezes tá. Mas agora ele também já diz, eu te amo, Jesus. A mesma geração, te dorizo, tá. Por quê? O Pierre está deixando um legado de amor, a Carol está deixando um legado de amor, e eu quero deixar um legado de amor. Mas eu preciso amar como o outro se sente amado, e não como eu acho que eu amo. Por isso que eu falei o amar, né? A mulher ela se sente amada quando o homem diz eu te amo. O homem se sente amado talvez quando a mulher toque no homem. Então, tem mais um monte de linguagem, mas não dá tempo de falar. Então hoje quando chegar em casa, tenham esse diálogo, no momento do lanche, da janta ali. Carol, como que é a tua linguagem do amor? Como você se sente amada? Meu filho, Laura, como você se sente amada? E você vai se surpreender. Às vezes é o tempo de jogar videogame lá, Luizinho, com o teu filho, ele vai se sentir amado, né, Bronzinho? Bron Júnior, às vezes é o tempo jogando videogame que ele vai se sentir amado.
Então, não é como nós achamos, mas como a pessoa se sente. E nós já vamos partindo para a conclusão que as nossas aulas estão chegando ao fim. E já se coloque de pé para se exercitar. Olha só, os meninos, eles se sentem útil. Eles gostam de se sentir útil. Então vai fazer alguma coisa, chama o filho lá. As meninas gostam de ouvir o quanto são belas e especiais. E a conclusão de tudo isso, sabe qual é? O sucesso de um bom pai é tornar um bom pai melhor que ele. O sucesso de uma boa mãe é tornar uma mãe muito melhor do que ela. E daí nós alcançamos o sucesso. Só teremos sucesso quando os nossos filhos, quando nós se tornarmos desnecessários para os nossos filhos. Clebão não está aí, né? Mas quando nós nos tornamos desnecessários para os nossos filhos, aí nós alcançamos sucesso. O que significa isso? Os meus filhos não dependem mais de mim, Pierre. A Carol não depende mais de você, meu amigo. Você alcançou o seu legado, o seu sucesso, porque nós não dependemos mais dele. Um dia eu estava lá nos primeiros anos de casamento, passando aquela crise, sabe? Dos 2, 3 anos, só tinha peixe e o arroz para comer. Uma semana comendo peixe que eu pesquei. E daí agora, 2 anos atrás, eu falei para o Pierre, façamos um perrengue. Sabe aquele de só comer um item lá, um negócio da cesta? Ficamos uma semana assim. Ele ficou bravo comigo. Eu não acredito, e você não me falou nada, eu podia ter ajudado. Você só vai ter sucesso quando você se tornar desnecessário para os teus filhos. Você vai só ter sucesso no ministério, Cris, quando você se tornar desnecessário. Jardel, você vai só ter sucesso na sua liderança quando você se tornar desnecessário. Como assim, Leandro? Sim. Quem que está aqui? Gessé, só quando você se tornar desnecessário no baixo que você vai ter sucesso, deixar legado. Nós só temos sucesso quando nós nos tornamos desnecessários. E muitas vezes isso pode ocoar ofensivo, mas é uma realidade. Um dia eu e você não estaremos mais aqui, mas nós precisamos deixar pessoas que façam tudo melhor do que nós fizemos. Nós precisamos primeiro deixar o legado de salvação. Não importa o que nós vamos ensinar para o nosso filho, ser um sucesso no trabalho, ter dinheiro, ter fama, não. Primeiro sobre salvação. Nós precisamos falar sobre o cumprimento de um propósito. Todos nós temos um propósito aqui. E quantas pessoas estão ansiosas, preocupadas, com medo, porque ainda não encontraram o seu propósito. O nosso pastor Hebrão sempre fala: feliz é o homem e a mulher que já encontrou o seu propósito. Ensine as pessoas que estão ao teu lado a encontrar o seu propósito. Depois de tudo isso, aí sim, preparamos nossos filhos para uma profissão que também pode ser parte do propósito. Deixe um propósito. Não viva apenas para você, mas para as pessoas que estão ao teu lado. Eu quero orar com os irmãos. Se os irmãos quiserem vir na frente, tem a oportunidade. Nós vamos orar para que o Senhor, para que o Espírito Santo possa construir em nós esse desejo de deixar um legado para a eternidade, não só para agora. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração, para que nós venhamos todos os dias ser intencionais em deixar um legado por toda a eternidade.